Olá, seja bem-vindo ao FURB Pesquisa, o nosso espaço de bate-papo sobre o conhecimento científico produzido na universidade. No programa de hoje, a gente vai conhecer uma pesquisa desenvolvida no mestrado em saúde coletiva da FURB, que analisou o atendimento fornecido por um serviço especializado da universidade a pacientes com sequelas da Covid-19. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui a pesquisadora Luciana Hulensky, que é mestre em saúde coletiva. Bem-vinda, Luciana, muito obrigada pela presença. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui podendo conversar sobre a minha dissertação. Bom, Luciana, eu gostaria que você começasse nos explicando qual foi o propósito central dessa pesquisa desenvolvida por você. O principal objetivo é saber a percepção desses usuários, em um serviço secundário, que é o CRI, e na condição pós-Covid, porque, querendo ou não, a Covid-19 deixou diversas sequelas e é um público específico que precisa de uma reabilitação especializada, Então, ouvir eles é muito importante. O que te motivou a estudar esse assunto especificamente? Devido à questão do boom da pandemia, e de ver que muitas pessoas estavam com esses relatos, de queixas do pós-Covid, e da abertura desse serviço aqui na FURB. A minha orientadora, ela já tem um projeto, que já estava inserido ali. Então, houve essa oportunidade que eu pude ouvir, quem está na ponta do serviço, que são os usuários. Bom, é bastante interessante essa perspectiva que você adota, de avaliar esse atendimento a partir da perspectiva, do usuário, que não é tão comum nas ciências da saúde, Na tua avaliação, qual que é a importância de dar voz para esses sujeitos no âmbito da pesquisa em saúde? Nossa, teria que ter muito mais pesquisas voltadas a ouvir quem é o usuário, porque ele é que está recebendo o cuidado. Então, para que um serviço ele seja efetivo, é importante o olhar dele, a percepção, E sim, fala muito sobre os profissionais, muitos profissionais, mas poucos estudos relatam o que eles acham realmente. E eles têm que ser ouvidos. Bom, eu acho que também é muito importante a gente explicar o que é essa condição pós-Covid. A condição pós-Covid são pessoas que foram afetadas pelo vírus SARS-CoV-2, que tiveram sintomas que se alastraram de 3 meses ou mais, que não, em nenhuma outra condição pode ser encaixada, Então, essas pessoas, elas podem ter tido tanto a Covid em forma aguda, como forma leve, e também ser pessoas que nem apresentaram sintomas, Então, e muitas vezes a pessoa, ela não sabe que ela tem essa condição. Ela se queixa de falta de memória, queda de cabelo, unhas fracas, mas ela não entendeu que isso pode ser a síndrome pós-Covid, na condição pós-Covid. Você traz alguns dados no texto da sua dissertação que eu considero bem importantes de serem destacados, Estima-se que 65 milhões de pessoas no mundo possuem essa condição pós-Covid e muitas delas nem sabem disso, nem associaram a questão da infecção pelo Covid, De 10 a 30% dos casos, eles não precisaram de hospitalização. Sim. Então, muitas vezes, as pessoas acreditam que a condição pós-Covid está ligada àqueles casos mais graves, Que precisaram de hospitalização, dos pacientes que precisaram ser entubados, mas os casos leves também têm apresentado, essa condição pós-Covid, Vocês percebem, a partir do trato, da convivência com os usuários do CRI, que são frequentes as pessoas que tiveram casos leves e vão até o CRI? Sim. Pessoas que tiveram medo de procurar o serviço hospitalar, Isso ficou bem evidente no meu trabalho. Pessoas relataram porque a mídia, infelizmente, estava passando algumas informações muito pesadas, em relação à hospitalização, que as pessoas estavam saindo em sacos de lixo, Então, essa era uma das preocupações. E pessoas que também tiveram de uma forma bem leve, mas que o pós-Covid foi extremamente complicado, complexo, que precisou de muita fisioterapia e deixou crise de ansiedade, depressão.
É importante também a gente explicar o que é o CRI, né? O que é esse serviço. O CRI ele fica localizado no campus 5 da FURB, é um serviço escola que atende a comunidade de Blumenau e região, né? E ali são feitos atendimentos através do encaminhamento da rede SUS, né? É um serviço de atenção secundária na policlínica, que ali tem diversas especialidades, como nutrição, fisioterapia, odontologia, entre outras, e nas áreas médicas, neurologista, otorrino, gastro, entre outros, e eles se conversam entre si. Então, existe uma troca entre os profissionais, então ela é interdisciplinar e intersetorial. E isso que faz o diferencial, o cuidado integral, de forma humanizada. Esse é o diferencial do serviço, e são pessoas que necessitam, porque muitas vezes na atenção secundária de forma normal é encaminhado da atenção primária, vai para a policlínica, da policlínica o especialista ele pede exames, né? Então ela retorna, faz os exames e tem essa demora grande, ela retorna o especialista e dali do especialista ela faz um novo encaminhamento, não é, você precisa de um atendimento neurológico, não é aqui comigo. Então isso leva muito tempo para uma pessoa que ela tem diversas demandas e urgentes. Quais são as principais queixas, Luciana, que os pacientes levam até os profissionais do CRI? As principais são fadiga, muito cansaço, né? Tem pessoas que apresentam tosse, que é uma tosse seca, que não consegue distinguir de onde vem. Tem pessoas que relatam perda de memória, que é um dos principais fatores. Outros são em questão da alimentação, né, alteração de paladar, olfato. Não só a perda em si, mas a alteração do cheiro, né? Antigamente passavam perfume, sentiam um cheiro maravilhoso e agora a pessoa ela passa e ela sente horror, um certo pavor daquele perfume porque ela sente um cheiro diferente. Também tem unhas quebradiças, a queda de cabelo é bem forte nessas pessoas, entre outras, é vasto. É comum, Luciana, que esses pacientes cheguem até o CRI com mais de uma queixa simultaneamente? Sim, para o encaminhamento inicialmente, né, da atenção primária na ESF, né, é feito o médico em si ele faz vários questionamentos, né, e ele precisa pelo menos ter 2 a 3 especialidades que ele precisa, né, para essa demanda, então é encaminhado. Outra coisa que eu gostaria de colocar também, que o CRI tem um diferencial, que ele tem um projeto terapêutico, que é feito com diversos grupos e a utilização das PICs, né, que são as práticas integrativas e terapêuticas em saúde, né. E através disso são feitos grupos onde eles trocam as suas experiências e também os profissionais podem ter um contato maior com eles, né, além de uma consulta que dura meia hora, né? Então, é um olhar mais aproximado. Na tua pesquisa, uma ideia muito importante, né, a questão da integralidade do cuidado, que inclusive é um princípio do próprio Sistema Único de Saúde, né? Eu gostaria que você nos explicasse, Luciana, o que significa esse conceito e de que forma ele é aplicado no CRI. Bom, no CRI, a questão da integralidade, ela está em primeiro lugar, na intersetorialidade entre os setores, né, que se conversam entre si sobre o tratamento desse usuário, com multiprofissionais, né, e esse profissional ele tem autonomia de estar encaminhando para outras demandas. O nutricionista ele tem autonomia de encaminhar para o neuro ou para um psicólogo. Então, e eles conversam entre si, tem reuniões semanais nesse serviço que eles fazem essas trocas, né? E esses grupos terapêuticos ajudam muito também na integralidade. São trocas entre os próprios usuários que causam uma cura diferente de um tratamento, através de palavras, companheirismo. Eles formam um grupo
que é além do serviço. Isso que é muito incrível que ele proporciona, né? A partir dos teus relatos, dá para perceber assim que além de um espaço de promoção de saúde, de promoção do cuidado, os usuários acabam enxergando o CRI como um lugar de convivência mesmo, né? Sim, na própria pesquisa, eles relatam muita gratidão, né? Teve uma usuária que relata que é a porta do paraíso, né? Que ela acha que ali ela teve um acolhimento muito maior, porque antes de chegar ali, eles perambularam muito durante o serviço, que não se encaixava em nenhum outro quadro clínico. E dali, porque muitos familiares até, não, mas você está louca, isso não pode estar acontecendo. E a pessoa se sente mal e ela vai se deprimindo e cada vez mais não falando, né, do que está acontecendo. E ali eles têm a oportunidade de conversar e expor a situação. Entrando mais especificamente nas questões da tua pesquisa, de como ela foi realizada, né? Você emprega a questão da cartografia como método principal, né? Que é justamente um método que está muito associado a essa questão de ouvir, de se preocupar com as singularidades, né? Explica um pouquinho pra gente como é que ela foi empregada nesse teu trabalho e como é que a tua pesquisa foi desenvolvida na prática junto aos usuários do CRI. Sim, a pesquisa ela é qualitativa, então a cartografia ela veio de uma maneira de eu poder transitar entre os meios, né? Que a cartografia tradicional são através dos mapas, né? E já na pesquisa qualitativa ela tem um olhar em que o pesquisador ele consegue transitar entre o local que ele está observando e pesquisando. Então, para isso foi utilizado os dados dos prontuários, que eu precisava ter essa análise clínica, né? De como das queixas principais, como foi o processo de cuidado, né? E aí foi feito realizado duas oficinas que foram gravadas e transcritas. O primeiro encontro foi realizado uma sessão de fotografias, onde eles pegaram uma câmera fotográfica profissional e dali eles tiraram fotos dizendo o que representava o cuidado para eles no serviço. Então eles transitaram no serviço e fizeram essas fotografias. Já no segundo encontro da oficina, foi feita uma roda de conversa onde eles falaram sobre o que essas fotografias significavam para eles e contaram as suas trajetórias, né? Então, todo o processo de doença que foi, né? Como eles pegaram o Covid, como foi para alguns a internação hospitalar, que para alguns foi muito traumatizante. Eu acho que cerca dos 6 que foram hospitalizados, 5 relatam traumas né, o estresse pós-traumático, né? E relatam também como foi o processo, o pós, né, a recuperação e depois como eles chegaram no serviço. Então, a partir dessa transcrição foi feita 4 categorias, né? O processo de cuidado, o processo de infecção do Covid, a internação hospitalar, que eles relataram todos, fizeram esse trajeto, né? Sem encaminhar, simplesmente eles foram relatando como foi a chegada dos usuários ali no serviço e o cuidado que eles receberam no serviço, né? E quais foram os critérios que você empregou para construir esse grupo, né? Para a inclusão desses indivíduos nesse grupo que participou da pesquisa? O grupo que participou foi 8 usuários. Por ser uma pesquisa qualitativa, não poderia ser muitas pessoas, senão a análise ia ficar muito difícil. Mas a questão era de se aprofundar em si, né, nos relatos de cada um. E através dos profissionais que faziam um atendimento, foi selecionado pessoas que estavam em 2 ou 3 projetos, ou projeto terapêutico, né, que eram os grupos os grupos das PICs, ou em atendimento em algumas especialidades, né. E dali foi feito um convite, pessoalmente ou através de mensagens, né, demonstrando a proposta da pesquisa
E solicitando, né, para que eles fossem no horário, na data agendada, participarem. Eles tiveram, foi grande a recepção deles, né, que eles foram bem atenciosos à proposta. A partir dessas oficinas, Luciana, como é que funciona a análise dos dados, né? Já que é uma pesquisa qualitativa, a gente vê que tem bastante assim, a intervenção do pesquisador e bastante subjetividade envolvida, tanto por parte do pesquisador quanto dos sujeitos pesquisados, né? Então, como é que funciona a análise de dados nesse tipo de pesquisa? A análise de dados foi feita pela análise temática da transcrição dos dados das oficinas. Foi feita a análise dos prontuários também e o diário de campo que foi utilizado. Então, toda essa minha trajetória eu coloquei no diário de campo as observações, né, sobre as interações, porque teve momentos que eles não estavam em frente às câmeras ou da gravação, né? Então, nesse momento que eles transitaram ali para saber como é que foi a interação entre eles, né? A partir do teu olhar de pesquisadora, o que a gente pode destacar em relação aos relatos deles, né? A percepção deles sobre esse processo de doença, de cuidado e sobre o atendimento do CRI? Através dos relatos, dá para perceber que o atendimento mudou muito a vida deles, que eles chegaram muito debilitados e que o serviço trouxe autonomia. E não só isso, uma esperança de que isso fosse não só mudar a vida deles, mas de estar reconectando com a família, porque muitos se queixaram que por estar muito tempo com essa condição, né, que tem pessoas que estavam já com 2 anos com esses sintomas, e a literatura vem demonstrando que a condição pós-Covid, ela tem durado de 3 anos a mais, né, então não de uma forma tão forte, né, como é inicialmente, mas que sintomas de falta de memória e a questão de o olfato e o paladar, ele tem sido persistente. Então, para eles é gratificante o que eles comentam, né? Como teve uma que falou que é a porta do paraíso, que disse que tem uma gratidão muito grande, porque ali é um lugar que eles se sentiram acolhidos e cuidados. Mas o que mais chama atenção nos relatos deles são a parte de internação, que é muito forte, parte traumática, que alguns não conseguem nem falar ainda, e já se passaram 2 anos, né, do tratamento, né, iniciado com o psicólogo, e mesmo assim ainda tem dificuldade de se abrir por tudo que ele passou no hospital. Bom, a tua dissertação, a tua pesquisa, ela é um dos frutos de um projeto de pesquisa maior, né, que é o Observatório Regional Interprofissional especializado para a síndrome da Covid-19 persistente, né? Sim. Além da tua pesquisa, que analisou então essa percepção dos usuários sobre esse processo de cuidado no CRI, que outros aspectos também estão sendo pesquisados por outros colegas do mestrado em saúde coletiva? Eu tenho uma colega que ela está analisando da onde veio esses usuários, né, da atenção primária, em que regiões. Então, é uma pesquisa que vai abranger esse outro aspecto, né, da localidade, de quantas pessoas, da questão nutricional e tudo mais, né, que foi feito, quando a pessoa ela entra no serviço, ela passa por um acolhimento. E esse acolhimento tem um questionário com diversas perguntas, são acho que 3 ou 4 páginas. Ele tem questões nutricionais, de vacinação, a questão clínica também, que é feito por uma enfermeira, né, essa análise clínica. Então, isso dali geraram 2 dissertações, né, a minha e da minha colega Anemir. E em questão de trabalho de artigo, já foi submetido um artigo em relação às questões neurológicas e psicológicas desses usuários, né, que a gente tem esses dados. E teve também na odontologia um aluno de graduação que teve um TCC também relatando sobre as questões das condições bucais desses usuários, né.
Esse projeto ele já tem frutificado, né? Já tem se materializado em algumas produções científicas, tanto artigos como também livros, não é isso? Isso também. E teve a publicação no Olhares e Palavras de uma Pandemia, que a gente escreveu um artigo com a minha orientadora Luciana Bisio, que infelizmente ela não pôde estar no momento que ela teve o Florencio há poucos meses e ela está cuidando dele. Então, mas esse trabalho foi muito gratificante porque ali a gente pôde expor um pouco desses olhares dessas pessoas que passaram por essa situação. Bom, no seu relato, né, o grupo, né, a partir do qual você realizou a pesquisa, ele era majoritariamente composto por mulheres, né? A literatura especializada tem mostrado que as mulheres são mais propensas a ter a condição pós-Covid? Sim, as mulheres são mais propensas e os idosos, né, por conta da questão imunológica que o homem e a mulher, ele tem essa diferenciação, né, imunológica. Mas a literatura demonstra que os homens, ele tem a questão de ser um prolongamento da condição pós-Covid. Bom, um outro dado muito interessante que você traz na sua pesquisa é a questão da limitação, né, dos programas de reabilitação da condição pós-Covid na América Latina. A gente sabe que essa condição pós-Covid, por ser algo muito novo, tem desafiado, né, os sistemas de saúde pública. E aqui na América Latina, a partir dos dados que você traz ali na pesquisa, uma característica é o fato de que geralmente esses programas de reabilitação contam só com fisioterapeutas, né? A gente sabe que a questão da fisioterapia é a maior demanda, né, lá do CRI, né, o maior número de atendimentos, mas que apenas ele não é suficiente para esse cuidado integral, né, Luciana? Infelizmente aqui na América Latina, principalmente por falta de recursos, né, a sorte que no Brasil a gente tem o SUS, né, que ainda consegue tentar atender essa demanda. No Brasil teve poucos centros que fizeram centros de reabilitação, mas não no modelo do CRI. Foram de forma um pouco específicas, com fisioterapia, educação física, médicos, né, mas simplesmente um grupo seleto, né, fechado. Mas aqui a gente teve essa diferenciação. Infelizmente, a gente sabe que teve uma sobrecarga no sistema, né, público de saúde pós-pandemia, então ficou tudo muito sobrecarregado. E essa demanda agora que está tendo essa baixa, né, que está se acalmando e que as pessoas elas podem estar não se atentando que ainda tem esses resquícios, né, porque querendo ou não a Covid ela não foi embora, ela está aqui de uma forma amena, graças à vacinação, mas que ela, quando você pegar, você vai ter algumas queixas que pode ser temporárias, né, que é percebido. Quando é que foi inaugurado o CRI, Luciana? Você se recorda desse dado? Foi em agosto de 2021. Então, como é uma parceria com a Cinzamvi, ele teve duração de 2 anos e foi prorrogado por mais 1 ano, né? Então, ele continua ainda em atividade. Quem precisar de atendimento pode procurar uma ESF, relatar ao médico, né, que está com essas queixas depois de ter tido o Covid e solicitar que faça o encaminhamento para o serviço. Eu acho que vale destacar esse aspecto, né, Luciana, que o CRI, ele faz parte da atenção secundária, né? Então, não é possível ir até o CRI e solicitar esse atendimento, é preciso procurar uma unidade básica de saúde, relatar esses sintomas, né? Sim. E aí, então, solicitar o encaminhamento, seria isso? Isso mesmo. Essas pessoas que estejam nos acompanhando, quais são os sintomas de alerta, né? Para que elas possam talvez pensar, olha, minha condição pode ser pós-Covid. Sim. Principal, falta de ar. Caminhou um pouquinho, sentiu aquela falta de ar. Ou a questão, ai, nossa, eu esqueci, será que eu tomei aquele remédio? São coisas simples do cotidiano. Ou uma unha quebradiça, ou, nossa, que queda de cabelo depois que eu tive Covid, né? Uma tosse seca que não passa, são sintomas, ou uma dor de cabeça que não passa, né, que muitos relatam. Então, são sintomas simples do dia a dia que você tem que prestar atenção.
e estar atento, né, que pode ser sim condição pós-Covid. Bom, no programa de hoje nós conversamos com a pesquisadora Luciana Hulensky, que é mestre em saúde coletiva. Muito obrigada, Luciana, pela tua presença. Eu que agradeço a oportunidade. A gente agradece também a você pela sua companhia e te convida a acompanhar as outras edições do FURB Pesquisa, todas disponíveis no canal da FURB no YouTube. O programa de hoje termina aqui. Até a próxima!